Louvamos a Ti, Senhor, por Tua palavra, que agora vamos compartilhar com a Tua igreja. Que eu ache graça aos Seus olhos para ministrar segundo aquilo que o Senhor falou em meu coração. Que, Senhor, no dia de hoje, encerrando esse tempo de falar de comunhão aqui na Tua igreja, Senhor, o Senhor possa estar selando todo o Seu propósito gerado em cada um dos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor, como já começou a fazer, nos surpreenda de maneira assombrosa e absurda, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém? Pode tomar seu assento. Eu tenho certeza que você em algum momento já ouviu esse texto que eu li numa cerimônia de casamento. Aliás, é o texto que eu mais leio em cerimônia de casamento. É o texto que fala de amor. É esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1. Mas eu quero falar com você hoje do contexto onde está inserido esse texto. Porque esse texto, ele vem selar algo que Deus vem falando com a igreja dele, que tem a ver exatamente com aquilo que nós estamos trabalhando e encerrando hoje, nesse tempo aqui na igreja, no mês de abril, de falar de unidade. Então o Senhor falou algumas coisas no meu coração, que se encerra com esse texto, que fala de amor, que fala daquilo que é a perfeição, que é o amor. E nós temos falado, como disse, e temos continuado a falar aqui sobre unidade. E Deus está falando nesse texto, através do apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto. Ele estava em Éfeso, morava em Éfeso, escreveu uma carta para a igreja de Corinto. E essa carta, que para nós é a primeira carta do apóstolo Paulo a Corinto, ele está falando no capítulo 13 que nós lemos de amor. Só que quando você volta lá, volta ali no 1 Coríntios 12, versículo 31, por favor. Quando você volta lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, o que a gente chama da parte B, fala assim: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O apóstolo Paulo fala assim: agora eu vou começar a falar com vocês de algo que é muito mais excelente do que isso. Eu passo a partir de agora a mostrar um caminho, uma direção, um sentido que é melhor do que isso que vocês vêm vivendo até agora. E aí eu preciso voltar com você lá para os capítulo 11 de 1 Coríntios. Querida, aqui a igreja de Corinto, você entendeu o que está acontecendo aqui? A igreja de Corinto era a igreja que mais havia manifestações dos dons, né, pastor? O pastor Alberto falou aqui no primeira quarta-feira e falou hoje na ministração do louvor sobre os dons do Espírito. A igreja de Corinto é a igreja mais chapada do Espírito Santo que a gente conhece na Bíblia. É a igreja mais envolvida com os dons do Espírito que a gente conhece na Bíblia. Os ensinamentos sobre os dons ministeriais estão aqui em 1 Coríntios. É aqui que a gente aprende, aqui que dá, a partir daqui que a gente começa a ensinar sobre os dons do Espírito Santo. E é na igreja de Corinto. Essa igreja era a igreja mais movida espiritualmente através dos dons. Só que também é a igreja que estava mais cheia de divisões. Era a igreja que tinha mais o mover do Espírito: língua, profecia, visão, interpretação de línguas, dom de cura, dom de ensino. Aqui tinha o dom do apóstolo, aqui tinha de tudo. Era a igreja que estava cheia, pujante, cheia de dons. Mas era a igreja que mais tinha dissensão, facção, divisão. Também era a igreja de Corinto. Também era nessa igreja que havia essa questão da divisão. Era a igreja que tinha o problema de ter partidarismo. Era o problema que tinha dentro da igreja, que uns se achavam melhores do que os outros. Tinha gente que era bastarda, tinha gente que tinha recursos, se achava mais importante do que o outro. E tinha gente que tinha um dom e se achava mais importante que o outro, que tinha outro tipo de dom, porque falava: o meu dom é disso, o meu dom é daquilo. E começava a haver briga dentro da igreja por causa dos dons ministeriais. Então era a igreja que era mais envolvida com o Espírito Santo em relação aos dons do Espírito, mas era a igreja que era mais dividida dentro de si. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve essa carta, que não é a primeira carta. Para nós é 1 Coríntios, mas se você olhar 1 Coríntios capítulo 5, verso 19, se eu não me engano, o apóstolo Paulo está se referindo a uma outra carta que nós não a temos, que ele já havia enviado para aquela igreja. E que aquela primeira carta, que não é essa, gerou um burburinho porque houve erro de interpretação e gerou mais divisão. Então o apóstolo Paulo, desde Éfeso, lá em Éfeso, onde ele estava morando há 3 anos, escreve para Coríntios, para a igreja de Corinto, essa carta, que tem esse texto que nós vamos compartilhar mais um pouco dele com vocês.
Essa igreja de Coríntios, ela era composta por judeus, por gregos, por escravos, por livre. Ou seja, era uma igreja que tinha gente de todo lado. Era uma igreja que vinha gente de todas as direções, porque Corinto era uma cidade portuária. Ali passavam-se muitas pessoas. Ali muitas pessoas moravam lá, mudavam para lá para poder erguer comércio, trabalhar com comércio e ali tirar o seu dinheiro. Era uma cidade que tinha muitos povos, línguas e nações. E a igreja de Corinto, ela era composta então por esse povo. E cada povo vinha com a sua cultura, cada povo vinha com seus costumes, e até dentro da igreja procurava estabelecer dentro da igreja de Cristo costumes aos deuses da sua terra. Era uma miscelânea, era um negócio, era um furdunço, era uma bagunça. E por isso havia muita divisão, e por isso havia muitas facções. Essa é a igreja de Corinto, porque ela era formada por um povo diferente, costumes e cultura diferente. Só que todos se converteram para o cristianismo, assim, todos se converteram ao cristianismo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: viraram crente, esquisitos, igual a gente. Porque, olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha de novo. Se não for o brilho do Espírito Santo, é esquisito, não é? Hein? Aí tu pergunta: veio de onde? Eu vim das Minas Gerais. E você? Eu sou aqui do Rio mesmo. E você? Eu sou do Espírito Santo. E você? Eu sou de São Paulo. E cada um vem de um lugar, cada um vem de uma casa, cada um vem de uma família, cada um vem de um costume diferente, e se junta nesse ambiente onde todo mundo aqui aceita Jesus, se converte a Jesus, se entrega a Jesus e fala que nós somos crentes, porque cremos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nesse contexto que está esse povo esquisito. Essa igreja que tinha muitas divisões. Essa igreja que era cheia do avivamento do Espírito Santo, mas havia muita facção, muita divisão, muita dissensão. Entre aqui os irmãos dessa igreja havia disputa de quem era melhor. E aí se comparavam, se achavam melhores do que os outros. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1. Eles comparavam até os seus dons. Olha só o que está acontecendo nessa igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Pode passar. Vocês sabem que quando eram gentios, que se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Quem eram gentios? Eram aqueles que não eram servos do Senhor, se converteram. Esse povo que veio lá, o grego, o escravo, o livre, todo mundo lá, todo mundo era guiado por outros deuses mudos, né? E aí eram guiados, se deixavam guiar por eles, e vieram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Juntou todo mundo, vai. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Vai. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Os dons são diversos, ou seja, há muitos dons manifestos no povo de Deus, há muitos dons manifestos na igreja, mas o Espírito onde governa esses dons é o mesmo. Ou seja, não existe o Espírito que está em mim é maior que o Espírito que está em você. Isso não existe na igreja de Cristo, mas era isso que eles pensavam que existia. Pode seguir. Há também diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, eles se vangloriavam assim, não porque eu hoje limpei o altar e o Ricardo limpou o banheiro, eu sou mais importante. Não, os serviços são diversos, mas o Deus é o mesmo.
Mas eles achavam que por fazer um serviço e o outro fazer outro serviço, que aos olhos humanos um é mais nobre do que o outro, quem fez o serviço aos olhos humanos mais nobre era maior e melhor do que o outro. Era a divisão, a dissensão que existia dentro da igreja. Graças a Deus não acontece aqui, só na Patagônia. Vai. Ó, apóstolo Paulo, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vai. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, todos os dons que Deus dá para as pessoas, que nos dá, para a manifestação dele, é para um fim proveitoso. Fala assim, é para um fim proveitoso. Não é para ficar parado, e não é para vangloriar, é para ser proveitoso ao reino. Amém? Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito, com E maiúsculo, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um é dada variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme Ele quer. Então vamos lá, o que eles tinham? Qual era o problema deles? Que o dom de línguas era maior que o dom de profecia, que o dom de cura era maior que o dom de ensino. Eles ficavam nessa disputa, eles ficavam nessa miscelânea de confusão dentro da igreja, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo vem dizendo: Deus dá a cada um de forma individual, como Ele quer, para um fim proveitoso. E é o mesmo Espírito que dá a todos. Então não há como ter divisão, ou não pode haver divisão dentro da igreja, porque é Deus quem dá tudo a todos conforme Ele quer. Só que na igreja de Corinto tinha isso. Lá na igreja de Corinto, amém, irmãos? Aqui não tem, amém? Eu profetizo, aqui não tem, amém? Aqui não tem melhor líder de célula, amém? Aqui não tem célula maior ou menor, amém? Aqui não tem melhor, não tem pessoa que ora mais do que a outra, amém? Aqui não tem um pregador melhor do que o outro, amém? Aqui não tem ministro de louvor melhor que o outro, amém? Aqui não tem ministro de dança melhor que o outro, amém? Todo mundo recebeu do mesmo Espírito para o mesmo propósito. E é por isso que tu vai receber do Espírito Santo hoje aqui, irmãos. Deus vai derramar os dons. Mas tem que entender que os dons que Ele derramar não é para competição, é para comunhão. E aí, eles tinham esse problema de disputa de qual era o melhor dom, de qual era o dom mais importante, de qual era o dom mais precioso, de qual era o dom que Deus se agradava mais. Porque vamos lá, gente. Vocês estão tudo sentados aí, eu estou com o microfone na mão. Não dá uma posição de... E ainda estou numa elevação, acima de vocês aqui, no altar. Não dá uma impressão de que eu sou mais poderoso? Eu posso me achar mais poderoso, mais importante que vocês. Afinal de contas, estão me ouvindo falar. E era justamente isso que acontecia. Uns se achavam mais poderosos do que os outros dentro da mesma igreja. Sendo que o meu ministério aqui é tão importante quanto o ministério dos irmãos que estão lá fora preparando a cantina agora para poder servir a gente daqui a pouco. É tudo pelo mesmo propósito do Espírito, dá para o mesmo propósito. Não pode haver essa divisão, essa dissensão. E na igreja de Corinto tinha isso. E aí o que o apóstolo Paulo faz? Depois que ele fala assim, olha só, os dons que vocês têm, todos esses, foi dado pelo mesmo Espírito, como Ele mesmo quis. Como Ele mesmo quis. Queridos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, amém ou não amém? Deus é infalível, amém ou não amém? Nós, como protestantes, cremos na nossa doutrina cristã, na infalibilidade de Deus, amém ou não amém? Deus não erra, amém? Então você acha que Ele te deu o dom errado?
Você pode achar que tem um dom e não é esse dom, é outro dom. Aí a gente ajuda a ajustar. Mas que Deus te deu o dom certo para você, Ele deu. E deu o dom exatamente adequado e certo para o seu irmão, para a sua irmã do lado, também deu. E aí o apóstolo Paulo então passa, depois de falar sobre os dons, ele vem aqui para 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, ele começa a falar da unidade da igreja. E ele começa então a fazer uma alegoria do corpo humano para mostrar a unidade da igreja. Foi o que o pastor Júnior ministrou na semana passada. Um dos textos que ele usou foi esse, para falar dessa alegoria do corpo de Cristo que o apóstolo Paulo ele usa, para falar da unidade do corpo. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Ele fala assim: os dons são diversos, dados pelo mesmo Espírito, conforme Ele quis, para o mesmo propósito. Amém ou não amém? Ele fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. O que está falando assim? Olha só, existe um corpo só, diversidade de membros, como diversidade de dom. Cada membro executa uma função no corpo, amém ou não amém? Os dons, cada um tem a sua função no próprio corpo, amém ou não amém? Então cada membro, usando o dom que Deus deu, executa a sua função individual dentro de um conjunto de um corpo, que é um. Continua. Pois em um só Espírito, ele não perde a mão, é o Espírito que dá. Em um só Espírito, é maiúsculo, todos nós somos batizados em um só corpo. Um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livre. Quem? A galera da igreja de Corinto, lá do começo que eu falei, está aqui, ó. Todos num só corpo. Veio de lugares diversos, veio de geografia diversa, veio de cultura diversa, veio de religião diversa. Mas quando chegou aqui, o Espírito Santo batizou todo mundo com o mesmo Espírito. E você percebe que você não perde a sua identidade individual, mas você se completa no irmão que está ao lado. E tá, pode passar, 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então esse corpo, o seu corpo, é um corpo com muitos membros. Vai. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. O pé fala, não sou mão, não sou do corpo. Pelo contrário, ele é do corpo. Só que ele é pé e o outro é mão. Você pode ser muito diferente do irmão que está do seu lado aí. Você pode entender o seu propósito no corpo como algo muito distinto do irmão que está do seu lado aí. E é isso mesmo, você é mão e ele é pé, mas os dois são do mesmo corpo. Não pode haver divisão. Não é porque ele é diferente de você, não é porque ele executa um ministério diferente de você, não é porque ele pensa diferente de você, que ele não é do mesmo corpo. John Wesley falou assim, John Wesley, o fundador do movimento metodista, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade. Ou seja, naquilo que tem a ver com salvação, com Jesus, com o Espírito Santo, naquilo que me une a Cristo, é unidade, eu sou um com todo mundo. Agora, eu continuo tendo minha característica de unha, do dedão. E o outro é unha também, mas do dedo mindinho. São unhas diferentes, apesar de ser unha. Pegou? Dentro do mesmo corpo. O que uma unha parece com um dente? Nada! Mas os dois têm uma função específica dentro do mesmo corpo. A irmã Paloma estava com a unha encravada. O corpo dela inteirinho doía. Quando o seu dente está com problema, você tem que fazer um tratamento, e ele começa a doer, tu sente dor no corpo inteiro. O dentista fala assim, está doendo aonde? Já nem sei mais onde está doendo tudo. Quando você dá uma topada, quando você está com dor de cabeça, dói tudo, irmãos. O corpo todo sente, por quê? Porque apesar de a unha encravada ser lá do dedão, o outro dedão que está do outro lado também está sofrendo, porque é o mesmo corpo. E o que era engraçado que Paloma fazia? Ela fazia assim, ó, escondia o pé para ninguém pisar em cima. Por quê? Porque quando um membro do corpo está doente, os outros se juntam para proteger. Isso é corpo.
Pegou ou não pegou? Vai, próximo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixei do corpo. Gente, o ouvido serve para quê? E o olho? O que eles têm a ver um com o outro? O que eles são iguais? O que neles é parecido? O que os liga? Estão no mesmo corpo. O mesmo corpo. Esse corpo precisa do ouvido, esse corpo precisa do olho. Completamente distintos. Judeu e grego. Escravo e livre. Esse contexto. E a igreja de Corinto, por esse olho, achava que o ouvido era menos justo, era menos bonito, era menos importante. Irmão, se eu julgar pela boniteza, tem uns irmãos aí que ia estar no vinagre, filho. Vou perder a piada. Não é não? Hã? É, Adriano? Vou julgar. Se for pela boniteza, vai dar ruim, irmão. Vai. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Imagine o corpo inteiro de olho. Eu fiquei, pastor, imaginando. Porque eu tenho essas coisas de quinta série na minha vida. Quinta série que não sai. Imaginando um corpo feito só de olho. Aí um corpo cheio de olho. Eu falei assim, cara, tem mais olho que os serafins. Tem olho por dentro e por trás. O serafim lá de Isaías 6, Apocalipse 3 e 4 lá, cheio de olho por dentro e por detrás, foi assim, é mais olho que aqueles serafins. Um corpo de olho. Olho para tudo quanto é lado. Onde é que está o ouvido? O que adianta enxergar se eu não consigo ouvir? Entendeu? Vai. Ah, tá aí? Tá. Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O que adianta ouvir se eu não consigo cheirar? Vai. Mas Deus, quem? Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele. Então, se você está no seu chamado, identificou seu chamado, e seu chamado é esse, Deus te deu aí, te colocou nesse lugar, porque Ele quis. Está satisfeito? Não? Discute com Ele. Vai ver com Ele. Vai lá, dedão. Eu não quero ser dedão. Tu quer ser o quê? Eu quero ser orelha. Aí Deus vai falar assim, mas tu tem maior cara de dedão. Como é que você vai ser orelha? Imagine. Falaram da orelha do mestre aqui já. Imagine. Imagine se a orelha quisesse ser dedo. Imagine. Que negócio. Desse tamanho assim. Parece até uma cebola. Cortada ao meio assim. É. Que coisa esquisita. Imagina se o nariz quer ser olho. Imagine 2 narizes aqui. Como é que pisca? Gente, o negócio é esquisito. Irmão, ainda bem que nariz só tem um, porque a gente passa num lugar que tem um cheirinho. Imagine 2. Imaginou aquela situação? Todo mundo imaginou, só não vou falar aqui que está gravando. Mas Deus é quem quis. Deus erra? Então, querido, se você está na posição que Ele te colocou, esse é o seu lugar. Se você não está se achando na posição que você está, é porque você não está na posição que Ele quis, que Ele te colocou. Como assim? Cheguei aqui na igreja. Deixa eu ver se as irmãs estão aqui, porque elas brigaram comigo a última vez que eu falei isso. Tinha as irmãs do louvor aqui que era igual taquara rachada, meu irmão. Eu falei, misericórdia, eu não acredito que elas acham que são do louvor. Meu irmão, eu não canto não, mas eu sei identificar quem canta pior que eu. A Soninha sempre foi da oração. Sempre foi da oração, a irmã Soninha. E aí, com todo carinho e cuidado, eu falei assim, com a delicadeza do hipopótamo, minha irmã, você não sabe cantar não. Hã? Não, só lugar, intercessão, oração. Pastor Dodô, tá orando por quê? Vai dar ruim? Cadê a irmã? Cadê a irmã? Ih, ela tá aí, oh meu Deus. Agora que eu vi. Ela é tão da oração que ela é coordenadora do ministério. Aí, ó, na posição certinha. Gosta de cantar e tal, mas no ministério é igual
eu cantando, eu acabo com... Quando os meninos estão cantando aqui, eu pego o microfone e já se preparo que eu vou estragar. Já sabe que vai dar ruim. Dou uns gritos esquisitos. Porque o meu lugar não é lá no louvor. O meu lugar é aqui, ó, na palavra. Entendeu? Então não dá para eu querer ser uma coisa, estar no lugar onde Deus não me colocou. Outra irmã também era do louvor. Se encontrou na intercessão, se encontrou na dança. Por quê? Porque Deus vai ajustando para estar no lugar conforme Deus quis colocar. Estou falando de unidade, amém? Os que eu usei de exemplo aí, continuam me amando, hein? Vai. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não existe corpo de um membro só. A Bíblia diz nesse texto que nós vemos que é um corpo com muitos membros. Se for um membro só, não tem corpo. Vai. É até onde que é para ler? Deixa eu pegar minha cola aqui. Tá aqui. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Vai de novo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Irmão, tenta fazer um exercício aí. Prende esse dedo aqui. Pega a tua Bíblia, sem usar esse polegar. Não, pega, pendura. Abre agora. Abre a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. Por que que não dá? Porque falta parte do corpo. A gente nunca sentiu falta de um membro até tê-lo machucado. E aí, por exemplo, quando você machuca um pé, você começa a mancar. 2 dias mancando, não está acontecendo. O outro pé está doendo já também. Porque sobrecarrega a outra parte. Toda vez que o corpo está com uma parte machucada, sobrecarrega o corpo inteiro. Entendeu isso? Amém ou não amém? Vai. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem... Não, tem que voltar. Volta no 21. Tá, pode avançar. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os necessários. Você sabe para que serve o dedo do pé? Para te deixar de pé. Para equilibrar o corpo. Tira um dedo. Ainda mais se for o dedão. Tira para tu ver. A dificuldade que tu vai ter que andar de bengala para escorar o corpo. Um dedo tem capacidade de derrubar você. Vai. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Vai. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus, quem? Deus coordenou. O que é coordenar? É organizar. Cada um no seu lugar, na sua ordem, executando a sua função. Deus coordenou. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Vai. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. Por que Deus coordenou o corpo como Ele quis? Para que não haja divisão. Então Deus nos organizou. Quem está aí no portão mexendo no celular, está me ouvindo? Então deixa o celular. Ajuda aí. Porque senão não funciona. Deus colocou em ordem para que não haja divisão. E toda vez que o homem tenta tirar da ordem, começa a ter divisão. Era o que acontecia na igreja de Corinto. Cada um estava na posição, mas queria se achar superior ao outro. Queria mexer na ordem daquele que coordenou o corpo. Toda vez que eu quero mexer na ordem daquele que coordenou o corpo, eu estou dizendo para quem coordenou o corpo, que é Deus, que eu sou melhor do que ele naquilo que ele tentou fazer como melhor para mim. Eu estou pecando contra Deus. Eu estou tentando contra a unidade do corpo de Cristo. Amém? Paz. De maneira que se um membro sofre,
o dedão dela sofria e o corpo dela sofria inteiro. Mas se todos estão alegres, todo mundo se alegra. Sabe qual é o problema na unidade? A gente fala que a gente é unido, mas a gente não tem muitas vezes a capacidade de se alegrar com a alegria do outro. O outro recebe uma vitória e vem contar o testemunho, você não se alegra não, você fala assim, eu queria para mim. Poxa Deus, por que deu para ela, não deu para mim? Ué, se alegra com a dela, irmão. Se alegra com a dele, irmão. Poxa, mas eu também estou pedindo, não recebi, o irmão recebeu. Ele é do corpo, o corpo tem que ficar feliz porque ele foi abençoado, o corpo inteiro foi. Está entendendo isso? Mas fica competição. Quero ver até quando vai ficar assim. Quero ver até quando vai ficar de pé. Quero ver até quando vai ficar feliz. Quer ver, irmão? É um corpo. Faz parte do seu corpo. Se der ruim para ele, dá ruim para todo mundo. Vai. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Individualmente membros desse corpo. Nós somos o corpo, a unidade, mas a individualidade está preservada. Eu sou mão, outro é pé, outro é orelha, outro é dente, outro é nariz. A individualidade está preservada, apesar de sermos um. Cada um exercendo da sua função nesse mesmo corpo. Vai. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Vai. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que são todos operadores de milagres? Vai. Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Vai. Para até aqui. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto, que era chapado do Espírito Santo, que tinha divisão. Eram cheios de dons. Será que um é mais importante que o outro? Ele está falando, não. E aí ele fala assim, entretanto, procure com zelo os melhores dons. Então procurar os dons é uma tarefa nossa. Beleza? Aí ele fala, agora que eu começo. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ele fala assim, tem algo que é maior do que isso. Tem algo que é maior do que isso. Disputa de dons, disputa de cargos, disputa de posição. Há algo na igreja maior do que isso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, ei, tem algo maior. Ele começa a falar do amor. Ele começa a falar daquilo que é acima de todas essas coisas. E é justamente aquilo que une todas as partes do corpo. Que é o texto que nós lemos. Passa a falar de coisas, de um caminho ainda mais excelente. Avança. Isso. Ainda que eu fale a língua dos homens, qual é o meu dom? Meu dom de língua, meu de profecia. Aí o apóstolo fala assim, eu posso falar a língua dos homens, eu posso falar a língua dos anjos, e não tiver amor? Para que serve isso? Para que serve? A gente pode ser maior em tudo. Eu posso ser o melhor pregador, eu posso ser o melhor pastor, eu posso ser o melhor discipulador. Se não for por amor, de que adianta isso? Aqui no versículo 1, ó, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Pensei que era para mim, irmão. Eu botaram a minha garrafa aqui, geladinha. Dom de interpretação, falar a língua dos homens e dos anjos. Você quer falar a língua dos homens? Falar a língua dos homens é ser pacificador. Está tendo uma treta entre os homens, entre nações. Aí eu vou lá e sento com aquele povo e consigo fazer um povo apaziguar aquela guerra e um povo começar a amar o povo, falar a língua dos homens, fazê-los ter entendimento. Se eu fizer isso, eu posso acabar com a guerra no mundo. Se não tiver amor, não adianta nada. Posso ter dom de profecia, conhecer todos os mistérios, posso conhecer toda a ciência, posso ser o cara mais inteligente da terra, eu posso ter dom de visão e interpretação, posso ver anjo, posso ver demônio, posso ver tudo. Se não tiver amor, não adianta nada. Posso ter fé de falar assim, monte, sai daí, vem para cá, sai de lá, vai para lá. Eu posso ter esse poder, essa fé. Se não tiver amor, não adianta nada.
O apóstolo Paulo está falando assim: eu vou falar de algo mais excelente. Começa a falar disso. Então, querido, nós podemos ser pessoas que sacrificam o próprio corpo pelos outros, sacrificam a vida pelos outros. Sem amor não adianta nada. Porque tudo que eu faço pelo outro sem amor, eu não faço pelo outro, eu faço por mim. Olha como é que ele tem fé, expulsou o demônio da pessoa. Olha como é que ele ora, olha como é que ele prega. E eu vou só me enchendo, igual um balão, até estourar. Quando eu me sacrifico pelo outro sem amor, eu faço aquilo para receber crédito do meu sacrifício. Porque o sacrifício por amor é aquele que acaba com a vida por acabar por causa do outro. Ele não recebe crédito nenhum de volta, ele acaba mesmo. Isso é amor. O apóstolo Paulo está falando assim: isso é mais importante que saber qual é o dom maior, qual é o melhor pregador, quem é melhor na igreja, qual é a melhor posição no cargo. Não. Isso não é unidade. Unidade é gerenciada pelo amor. Ela é o amor que aglutina, que junta tudo e faz um só. Amém? Não adianta a gente ter uma igreja cheia. Não adianta a gente ter uma igreja cheia do Espírito Santo, dom de língua, profecia, e isso e aquilo, se não for por amor ao próximo. E o amor ao próximo vai levar a gente a morrer na cruz. Não é para ter crédito nosso, não é para nos vangloriar, é pelo próximo. Ou a gente faz por amor, ou a gente deixa de fazer. Porque se a gente faz por nós mesmos, dizendo que é para Jesus, nós somos iguais aos fariseus, hipócritas. Só que nós estamos aqui nesse mês de abril falando de unidade, porque a gente aprendeu, a gente não é hipócrita. A gente está aqui porque a gente quer ser cheio do Espírito Santo e agir por amor às pessoas. A gente se reúne aqui sabendo que a gente precisa muito de Jesus, que a gente tem que aprender muito com Jesus, que tem que deixar muito o Espírito Santo tratar da nossa vida, para que a gente possa fazer por amor aos outros. Porque aqui nem eu nem você estamos brincando de igrejinha. Aqui não tem ninguém brincando de crente. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui em vão. Você veio aqui porque você quer ser um homem ou mulher de Deus. E homem ou mulher de Deus ama o próximo, independente de quem seja o próximo. Ah, não fui com a cara dessa irmã. Ih, gente, tem alguma coisa estranha aí. Porque pelo menos um, é de Jesus. Eu acho que é a irmã. Porque se é o mesmo Espírito... o meu santo não bateu contra aquele irmão. E filho, alguém está com santo ruim aí. Alguém está com encardido aí. Porque nesse contexto, o Espírito Santo e o Espírito imundo, eles não vão combinar mesmo. Meu santo não bateu com dele. Então filho, com dela. Então alguém está com alguém daquele pagodinho do além aí. E eu acho que é quem achou que ele não bateu. Você está entendendo? Só que para encerrar, o próprio apóstolo Paulo agora, falando para a igreja de Éfeso, ele fala em Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios 4, 3, a gente vai terminar agora. Efésios 4, 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade é realizada com esforço. Pastor, vem cá. Vem cá, Giovanni. Dá a volta lá. Dá a volta ali. Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui. Entenda uma coisa. Há uma força no mundo espiritual que age para acontecer isso aqui, ó. E é o capiroto. Os crentes, porque
Atos capítulo 2, versículo 44 vai dizer: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quem crê? O crente. O crente, ele se esforça para fazer isso aqui, ó. A força contrária vai estar atuando, mas a gente está se esforçando para ficar junto e não soltar. Porque se a gente não vigiar e não segurar aqui, a gente vai ceder e vai abrir. Só que unidade é perseverar. Perseverar na unidade. Perseverar é continuar fazendo, ainda que eu não tenha forças. Então o inimigo vai querer tirar o Giovanni de mim. O inimigo vai querer tirar a mim do pastor Adalberto. Vai querer criar divisão entre nós. Vai querer criar dissensão entre mim e Giovanni. E eu não posso permitir isso. E por isso eu agarro e não deixo o inimigo entrar. Eu fecho a brecha. Eu não deixo ele entrar. A gente agarra e não vai soltar. Esse é o esforço da igreja. Por que tem que pregar sobre unidade? Porque tem que ter esforço. Porque, querido, não é todo dia que esse seu irmão do seu lado vai te agradar. Não é todo dia que esse seu irmão do seu lado vai fazer carinho em você. Vai haver dias que por causa da posição desse irmão aqui, ó, a mão, vai fazer o corpo todo adoecer. Eu tô velho e cismei que sou atleta. Vivo quebrado. Quebra dedo da mão, quebra dedo do pé, estoura joelho. E aí o que acontece? Lembrando que do joelho deu ruim. Aí fiquei no 15 dias de gancho fazendo fisioterapia, não podia treinar aqui. E aí eu fiquei chateado com o meu joelho, porque o meu joelho me tirou do treino. Ele não podia ficar ajoelhado orando, não, mas ele me tirou do treino. Já que ele ajoelha para orar por mim então. Mas não, é o corpo todo que se prostra para orar. Quando um membro machuca, ele prejudica o corpo todo. Aí aquele membro fez alguma coisa que te tirou de uma posição que você queria estar e não pode estar. Pois queria tanto lutar e não posso porque machuquei a mão. Estou com raiva da minha mão. Tem hora que na igreja tu fala assim: poxa, a gente foi prejudicado por causa daquele irmãozinho. Aquele irmãozinho é a unha encravada que precisa de cura. E para ser curado, a primeira coisa que tem que ter é a proteção. E quem dá a proteção? O corpo. Gente, passou a época. Eu falei que ia acabar a pregação, né? Vou acabar. Passou a época que quando alguém não vigiava e alguém caía na condição da tentação e ali manifestava um pecado, passou a época de o corpo botar para fora. Membro machucado, o corpo bota para dentro. É hora de cuidar, não de colocar para fora. A única coisa que o corpo tem que botar para fora são as impurezas. Membro não, irmão. Impureza é pecado, é sujeira. Isso o corpo põe para fora. E aquele que foi machucado traz para dentro, para cuidar, para curar. Por quê? Porque faz parte do corpo. Não existe membro descartável. Você sabia que se você amputar a mão, tem que fazer o sepultamento da mão? Tem que sepultar a mão, você sabia? Tem que registrar em cartório tudo que você perdeu a mão num acidente tal. Tem. Não precisa que é bagunça? Deus colocou tudo em ordem como Ele quis, filho. Tem que fazer. E aí não dá pra gente se contentar que o irmãozinho, a irmãzinha, e aí a gente, tem que ir embora, tem que ir embora nada, vai embora você. E agora eu falei igual o pastor. O machucado, o corpo doente, o membro ferido tem que trazer para perto, cuidar, colocar remédio, proteger, vigiar. Se precisar enfaixar, se precisar pendurar. Se precisar pendurar o braço no pescoço, o pescoço vai carregar o peso do braço, até o braço voltar a ser braço. Mas tem que fazer. Não, o braço machucou, corta e lança fora. Lança o seu, o meu não. Isso é unidade. Isso é perseverar. Por quê? Porque vem gente do quanto é lado. Lembra? Grego, judeu, escravo, livre. O livre é chapado, o escravo está cheio de demônio, mas faz parte do mesmo corpo. Tem que curar, tem que libertar. Não vai aceitar? Você está entendendo o que é unidade? É, apesar de sermos diferentes, sermos unidos pelo mesmo propósito e através do Espírito Santo que batizou o corpo inteiro. E cada um mantém sua individualidade, porque tem que ser assim. A mão não pode parecer com o pé, ou querer fazer o papel do pé. Ainda que tem umas pessoas que andam assim, né? Ponta a cabeça, mas não é a função. Não é função. Amém?
Fique em pé no seu lugar.